certamente muitos têm desistido de orar. E Jesus ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, mas continuar nesse propósito. Nem sempre a resposta vem de imediato, né? Entre a oração que você faz diante de Deus, que você clama a Deus, e a resposta, existe um período de tempo. É claro que tem orações que são, de repente, Deus atende. Mas veja, teve um homem que orou durante 20 anos para Deus abrir a madre de sua esposa. Insistentemente, Isaac orou e assim Deus cumpriu. Então, vivemos uns dias em que o desfalecimento, o esfriamento, a falta de fé tem sido dominado muitos até na igreja. E Jesus dá essa palavra para nós, para que nós venhamos nessa noite servir como um incentivo, né? Como uma injeção de ânimo, para que nós não venhamos a desistir jamais desta fé que está em Cristo. Porque diz a palavra, quando o eunuco, né, creu, na verdade, quando ele ouviu a mensagem através de Felipe, e ele ficou naquela sede e disse: o que é que eu faço para me batizar? E Jesus disse: você crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Então a fé que vem pelo ouvir da palavra, né, foi gerada no coração daquele homem que já era um homem religioso, mas ele aceitou a Jesus como seu Salvador, seguiu o seu caminho alegre, e Felipe continuou a sua missão evangelística. Glória a Deus. Então nós temos que aprender com essa palavra sobre esse dever de orar sempre, nunca desfalecer. Glória a Deus. Meus irmãos, aí ele conta a história na cidade, né, o juiz, da viúva, de um caso perdido, mas a insistência daquela mulher incomodou o juiz iníquo, e de tanto ela insistir, presta atenção, de tanto ela insistir, o que o juiz fez? Eu vou atender o pedido dessa senhora, mesmo que eu não sou um homem, um certo temo a Deus, nem a respeito aos homens, e ele atendeu de imediato o pedido por intermédio de uma insistência. Tem até aquela palavra, né? A pessoa, que é um provérbio popular: a água é tão frágil, mas de tanto ela bater na pedra, ela vai provocando ali aquela insistência, ela vai abrindo uma ruptura na própria pedra. E assim é com Deus, é com a caminhada. Foi lido hoje pela manhã, foi citado aqui pelo diácono, que os incrédulos estão perguntando aos crentes no tempo de Pedro: onde está a promessa da tua vinda? Tantos anos se passaram, já no começo da era cristã. E Pedro vai dar um ensinamento que entre a promessa que foi feita ao cumprimento da promessa, há um tempo de espera. Você e eu temos esperado em Jesus? Você tem esperado, ou você é daquele jeito imediatista por natureza? Você quer que Jesus... Não, Jesus vai fazer tudo no tempo dele, na hora dele, no momento em que Deus decidir. E aí vem a volta, na verdade, quando ele vai cumprir a promessa da sua vinda. Eu não sei quando será, mas que vai acontecer, vai. E nós precisamos estar aguardando, porque nós, segundo o escritor, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Então nós precisamos continuar crendo. Glória a Deus. Elias orou aproximadamente 7 vezes. Na 7ª vez ele perguntou para o moço: você está vendo algum sinal de chuva? Ele disse: não estou vendo, só uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Então, desce para Acaba e diga para ele que vai ter ruído, vai ter sinal de grande abundância, de chuva. Então, muitas das vezes a gente ora uma vez e não, por exemplo, você não é batizado com o Espírito Santo. E ainda tem isso, irmão, tem. E tem que orar? Tem que orar. Você nunca orou, não? Pois eu te recomendo o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, ore a Deus. Não recebi, continue orando, glória a Deus. O tempo certo, Deus vai te entregar, Deus vai responder, mas não desista de orar. Então, tudo isso Jesus vem contando essa parábola sobre o dever de orar sempre, e ele faz uma, você está ouvindo o que foi que eu contei sobre o injusto juiz? Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Irmãos, muitos de nós às vezes podemos padecer injustiça, mas eu creio que Deus fará justiça aos seus escolhidos, a eles que clamam de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles. Vai demorar, mas é no tempo certo de Deus, vai acontecer a promessa. E que promessa é essa? Jesus vai lembrar um importante fato, quando ele diz assim, ó: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aí a última parte do versículo 8, ele vai dizer assim: quando porém vier, quem? O Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, claro que no mundo ímpio, incrédulo, as pessoas dizem que crê em Deus, né? Tiago diz que até os demônios crêem, mas eles estremecem. Se nós perguntarmos a maioria das pessoas, eu sei que hoje tem uma linha de pensamento, né? Que é pessoas que são, que se denominam, que não acreditam nas palavras de Deus, que reprovam a Bíblia, que não acreditam nessa questão de estar em comunhão na igreja. São pessoas que se tornaram independentes, que não vivem o materialismo, mas nós estamos aqui como igreja, sentimos e estamos aqui congregando porque nós cremos que o Senhor Jesus está aqui presente em nosso meio, e nós aqui estamos para adorá-lo e servi-lo em espírito e verdade, embora não estejamos vendo, né? Porque a fé, segundo Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz o quê? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que eu não estou vendo. É pela fé que nós estamos aqui em Maraponga 2 para adorar o único Deus verdadeiro, invisível, que enviou o seu Filho Jesus pela fé para morrer na cruz, e nós aceitamos a Ele, e nós cremos na sua palavra, e nós entregamos nosso caminho a Ele, nós confiamos a Ele, e certamente, como diz o salmista, entrega o teu caminho, confia nele, creia nele, porque tudo Ele fará. Então, meus irmãos, quando pois vier o Filho do Homem, e quando é que vai acontecer isso, irmão? Quando o Filho do Homem virá? Quando? O tempo ninguém sabe, né? Eu sei que a gente está, a proporção que o ano se fecha, o tempo, os meses, o ano, os meses, os dias vão se aproximando, o grande dia de Cristo, como diz Paulo, que nós estamos esperando o dia de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja, o dia da vinda do Cristo vivo que virá, não como para morrer, porque já cumpriu a obra, né? É isso que Hebreus ele enfatiza muito sobre a vinda de Cristo, né? Ele virá outra vez para aqueles que esperam para a salvação. Ele morreu uma vez só pelos nossos pecados, mas ele virá outra vez para aqueles que nele esperam. Se eu perguntar, você está esperando mesmo Jesus voltar? Glória a Deus. Você está esperando mesmo Jesus voltar? Pastor, essa mensagem aí é das antigas. É das antigas mesmo. Ele vai voltar mesmo, ele virá outra vez para buscar um povo de fé, um povo que acredita nas suas palavras. Então, se o Filho do Homem vier, como ele achará fé na terra? Então, a terra aqui está falando das pessoas, né? O Filho do Homem ele virá e
Ninguém está esperando do campo né, aqueles que não têm a fé em Cristo, mas aqueles que creram em Jesus, eles têm a convicção, glória a Deus, que Ele está voltando. O juiz está às portas, Ele está às portas, a qualquer momento Ele virá. A história está sendo preparada, o cenário mundial, né? Cenário de guerras, cenário de rebeldias contra Deus, de dissensões, de intrigas, e toda a questão social, espiritual. Os sinais de Mateus estão se cumprindo há muito tempo, e nós estamos esperando o Senhor voltar. E Cristo traz essa advertência: quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé nela? Claro que essa fé, como eu falei, essa fé, a fé natural, todo mundo tem, né? Não é assim? Todo mundo acredita, até o ator, né? O ateu, né? Mas aqueles que a fé para a salvação é um mistério que só aqueles que creem na revelação de Jesus Cristo, que creem na palavra de Deus, que está esperando as promessas do Senhor, amém? Nós estamos esperando a promessa, e uma das promessas de Deus para nós, até citei hoje pela manhã, né? Que foi feita toda uma preparação. Deus diz para Adão e Eva: da semente da mulher. Deus toma Abraão e diz: o descendente de Abraão abençoará todas as nações da terra. Deus toma Davi e diz: escolhi meu servo Davi, e da tribo, ou melhor dizendo, antes de Davi, cortei aqui um pouco, dos filhos de Israel, Deus disse: não é o José, não é o Rúben, não é o Levi, não é o Simeão, é o Judá. Eu escolhi o Judá, é o escolhido, a tribo escolhida. Aí Deus diz: da tribo de Judá eu escolho a família de Jessé, o filho de Davi. E aí, de repente, aquele rei fez uma espécie de um chamamento, né? um recenseamento, e um casal que morava lá do outro norte de Israel veio até a cidade, que o profeta diz: e tu, Belém, entre as melhores de Judá, de ti sairá. Até a cidade foi bem específica. E quando ele foi aos céus, os anjos disseram para os apóstolos: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que um dia foi, ele voltará para buscar a sua igreja. Então, prossigam a jornada. Há um tempo de espera. O tempo já passou 2000 anos, irmãos. Desde que a promessa foi feita, até agora nada se cumpriu. Quer dizer, só os sinais preparativos estão aí. As revelações estão se cumprindo. Mas quando será isso? O importante é que nesse interir, nesse momento em que a promessa não se cumpre, em que ele não voltará, é importante que nós mantenhamos a fé, porque a fé em Jesus, nós podemos sofrer alguns prejuízos. Glória a Deus. Irmãos, quais são os perigos que os cristãos enfrentam na sua caminhada de fé? Vem comigo para eu estava lendo 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, Paulo dá instruções para Timóteo sobre a questão do naufrágio. Os irmãos, o naufrágio é uma embarcação que ela está naquele rumo, né? E devido, a irmã falou sobre os temporais, as tempestades, vem tudo para provar, né, a fé. Os próprios discípulos naquela embarcação, quando houve Jesus ia para a Galiléia, melhor dizendo, ele ia para Decápolis, e ele enfrentou uma grande tempestade. E os discípulos ficaram apavorados, porque eles eram pescadores profissionais, mas eles sabiam que poderiam morrer, né? Não tinham esperança, até que eles acordaram Jesus, né? Jesus estava fisicamente dormindo como homem, e ele acordou Jesus: mestre, por que tu estás aí? Levanta, faz alguma coisa. Aí ele diz: homens de pouca fé. Glória a Deus. Jesus deu só uma palavra de ordem, e assim que acontece com você, irmão. No meio da tempestade da sua vida que você está enfrentando, no meio do temporal que você está enfrentando, é um temporal que vem para
abalar a sua fé, para você se desanimar na carreira, para você não ter mais nenhum gosto pelas coisas de Deus, para você perder o apetite pela palavra, para você não entrar mais em sintonia com Deus em oração. Acontece alguma desses imprevistos na caminhada, mas escute que nessa noite eu quero dizer a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, é que embora tudo pode estar acontecendo contra, mas em nome de Jesus, que nós não venhamos a esse exemplo que o Paulo usa em 1 Timóteo 1,19, né? Que mantenhamos a fé, mantenhamos uma boa consciência, porque muitos desprezaram a fé, abandonaram a fé e naufragaram na mesma, né? Está aí, ó, a palavra de Deus para mim. Nós precisamos conservar a verdadeira fé em Jesus. Glória a Deus por isso, porque se o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Então conservemos a fé para não naufragar na mesma, né? Ou seja, os discípulos podiam até, o barco podia afundar, mas quando Jesus está presente, no momento em que você se alimenta dele, que você ora a ele, que você fala com ele, que a palavra de Deus vai fazer efeito no seu coração. Então, em nome de Jesus, alguns homens de Deus viveram essa crise de fé. Eu tenho um exemplo no Velho Testamento, o próprio Pedro no Novo Testamento, né, enfrentou um problema de fé, ele não acreditava mais no chamado dele. O próprio Asaf enfrentou uma crise de fé, mas no momento em que ele ia sucumbir, o barco ia naufragar, mas ele se segurou em Jesus, em Deus, o Todo-Poderoso. E não vai ser diferente na minha e na sua vida, amém? Não vai ser diferente na sua vida, meu irmão. Se você está enfrentando uma crise de fé, glória a Deus, o Filho do Homem, ele virá outra vez, e ele deseja que você acredite nas promessas, ele deseja que você continue orando, o dever sempre de orar e nunca desanimar. Ele deseja que nós continuemos firme, como diz o hino 107, firme nas promessas de Jesus, amém? Tem algumas, às vezes a gente pode até desanimar, né? Pode até o barco balançar, mas se você estiver fincado em Jesus Cristo, glória a Deus, se você conservar a fé, Deus quer nessa noite que nós venhamos a não deixar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será o quê? Salvo. Jesus disse em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Então eu quero que você reative a fé, não apenas uma fé morta, no dizer de Tiago. O que adianta ter a fé, mas não ter o quê? Obras. Tiago diz que a fé sem as obras é o quê? É morta. Então nós precisamos não somente ter aquela fé nominal. Pastor, eu sou um crente nominal, eu só tenho um nome, mas eu preciso acreditar verdadeiramente de todo o meu coração nas promessas de Deus. Porque a igreja, irmãos, nós não estamos, o paraíso não é aqui na terra, né? Os céus é uma promessa para aqueles que creem. Os céus é o lugar dos remidos em Cristo, e nós precisamos aguardar com perseverança. Os santos de Deus, os servos de Deus, eles têm que ter perseverança. Hoje estava aqui meditando com os irmãos, a perseverança da igreja era nos seguintes aspectos: eles perseveravam na comunhão contínua dos irmãos, eles perseveravam em que mais? Na oração, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam no partir do pão, em cada alma havia alegria. Então essa perseverança em Deus, de estarmos conectados um ao outro, estarmos unidos numa só fé, como corpo de Cristo, meus irmãos, nós precisamos alimentar a nossa fé, e o alimento verdadeiro vem pela palavra. Não adianta você encher
a sua mente de coisas seculares, né? Até eu vi uma mensagem esses dias, em que, quando Maria e José chegaram lá do recenseamento, né? Lembra? Eles procuraram uma pousada, não foi? Um hotel. Encontrou alguma pousada, algum hotel aberto? Que tinha um evento, né? Estava cheio de gente. Aí, ou seja, aonde as pessoas estão com a mente e os corações abarrotados de pensamentos, ideologias, abarrotados de seus costumes, das suas coisas materiais, e não tem espaço. É preciso esvaziar para que Cristo adentre na casa, Ele possa fazer morada. Glória a Deus. Então, enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, nós precisamos esvaziar da nossa própria vontade e Cristo ser o centro, e Ele ocupar o centro do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não percamos a segurança, a estabilidade na fé. Glória a Deus. Que nós venhamos a permanecer firme, mesmo que o barco da nossa vida esteja em perigo, mas o Senhor enviará o socorro na hora certa. Ao clamor de um justo, a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. O que nós precisamos é de mais de oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Precisamos de buscar a presença do Senhor, porque é tempo de estar aguardando a volta de Jesus. E a igreja não precisa somente de estar ocupada. Existem seus momentos de diversão, isso aí é natural do ser humano, mas sobretudo, ame ao Senhor de todo o seu coração, irmão. Amemos a Deus de toda a nossa alma, porque isto é o que Cristo espera de cada um de nós. Mas, meus irmãos, além de 1 Timóteo 1,19, Paulo vai falar dos que naufragaram na fé. E em 1 Timóteo 6:20 e 21, melhor dizendo, aqueles que estão se enfraquecendo na fé, aqueles que a fé está sendo fragilizada, as falhas com a perca, né, a pessoa começa a ser, como Paulo vai citar na passagem 21, ele diz: professando alguns desviaram da fé, professando alguns. No versículo 20 ele vai falar da falsa ciência, que era o gnosis, né? Que era uma espécie de uma doutrina do gnosticismo que estava chegando junto dos pensadores, né? Dos teólogos da igreja, e aquilo estava influenciando as pessoas, né? Hoje nós estamos vendo aí a internet com mensagens, vídeos de pessoas que falam mal da igreja, falam mal de Deus, de Cristo. É bom e também tem um lado ruim, né? Pessoas estão trazendo à tona todos pecados que os cristãos estão cometendo, e isso mostrando a fragilidade da fé, né? As pessoas não acreditam mais que aqueles iam ser crente, ser crente ali, igual aquelas pessoas ali. Não, eu vivo a minha vida, né? A minha religião é Deus. Realmente, religião é Cristo que une o pecador a Deus, né? E não existe uma igreja perfeita, né? Mas existe um fortalecimento na fé. É isso, a igreja que Paulo está dando lição para Timóteo, é que alguns estavam se desviando da fé, porque estavam dando ouvidos à falsa ciência, essa experiência que estava se dominando a teologia, né? Os ensinos, e as pessoas estavam se enfraquecendo na fé. Então, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer a fé, e a fortaleza, ela é em Cristo. Glória a Deus. Se ouvis as minhas palavras, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Você ama a Cristo?
se você guarda a minha palavra, se você obedece a minha palavra. Então é isso que fortalece o crente, né? É quando ele se fortalece na oração, é quando ele espera em Jesus, espera o Senhor, como diz até o hino, que a esperança do cristão, glória a Deus, é a pátria celestial, meus irmãos. Então nesta noite, nós queremos nesta noite, que você que está em algum momento da sua vida fragilizado na fé, o Senhor está aqui, o Espírito Santo para tocar, para ministrar, para fortalecer o nosso coração, glória a Deus. Além desse naufrágio da fé, do desvio da fé, eu quero falar sobre um certo momento em que a pessoa, né, foi se afastando, foi se perdendo a segurança, a estabilidade, foi se enfraquecendo. Paulo chega a dizer que nos últimos tempos, 1 Timóteo 4:1, muitos, entenda, 1 Timóteo 4:1, quando a gente lê esse texto, a gente olha assim, realmente os incrédulos, né? Mas o Espírito expressamente diz o quê? Que nos últimos tempos, o que vai acontecer? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aqui nós vamos observar que é uma forma de um outro estágio, é um outro perigo que aqueles que acreditam podem enfrentar. O perigo do naufrágio é o perigo do desvio da fé. E agora chegamos na parte da apostasia. Deliberadamente a pessoa nega o seu Deus, o seu Redentor. Deliberadamente a pessoa se apostata da verdadeira fé. Percebam que essa apostasia não é para os incrédulos, é para quem? Alguns dentre vós se apostataram da fé. Isso é nos últimos tempos. Então Jesus está dando Jesus falou lá em Lucas 18, que quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então eu estou apresentando aqui pela palavra alguns perigos, o desvio da fé, a apostasia da fé, naufrágio da fé, que os cristãos podem estar sendo alcançados por esses perigos. Nesta noite nós estamos orando ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ensina-nos a orar, Senhor, nos ajuda a perseverar em oração, não deixe que a nossa fé venha esmorecer, mas nessa noite, em nome de Jesus, como Paulo diz, a fé não é de todos, a fé não é de todos, mas se alguém nessa noite, glória a Deus, está com a sua fé em Jesus Cristo, glória a Deus, não jamais desvie a rota da caminhada, meu irmão. Permaneça firme na fé, não retroceda. Aqueles que retrocedem, eles não alcançarão, só quem persevera em Cristo. Amém? E eu percebo que naufrágio, desvio e apostasia. Já tem um quarto item dessa mensagem, do quarto perigo, é a questão daqueles que já estão na apostasia, e além disso, eles pervertem alguns na fé. Paulo dá essa mensagem na segunda carta de Timóteo 2,18. Além da pessoa se corromper na fé, se prejudicar a si mesmo, ele não se preocupa, ele não se limita só a isso, ele prejudica outras pessoas. E aí ele vai dizer nessa carta, em 2 Timóteo 2,18, que não somente a pessoa prejudicou a si mesmo, mas ele convence, ele influencia, veja bem, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita,
e perverteram a fé de alguns. Alguns tiveram a sua fé pervertida por intermédio da influência daqueles que se afastaram, que se desviaram, que se apostataram da verdadeira fé em Jesus. Um desafio para a igreja atual. Jesus diz: mantenha firme, como disse lá em Hebreus, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Pedro estava andando sobre as águas, mas quando ele olhou para as ondas, a fé foi enfraquecendo, ele estava naufragando, já estava se afundando. Jesus estendeu a mão para Pedro, como ele estende as mãos nesta noite para nós. Se nós estamos enfrentando uma crise de fé, se nós não estamos mais crendo nas promessas de Deus, nesta noite, renove o seu compromisso com Jesus, irmã. Renove a sua força em Jesus. Não fique fragilizada, não fique falando as mesmas coisas. Olhe para Cristo nessa noite, como Isaías diz em 45:20: olhai para mim, sereis salvos todos os moradores da terra. Glória a Deus. Meus amados, a fé genuína, a fé sem fingimento, como Paulo diz em 2 Timóteo 1:5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Uma fé sem fingimento. É isso que Deus espera. Glória a Deus. Porque a gente pode mascarar uma fé fingida nesta noite. Mas Deus está aqui, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece os nossos limites, Deus conhece as nossas faltas. Deus não está aqui para condenar. Ele veio aqui nessa noite para consolar a nossa vida, mas Ele veio também para nos exortar. Ele veio para nos levantar. Glória a Deus. E o fim do mandamento é este, irmão: o amor de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida. Glória a Deus. É isso que mantém uma fé sem fingimento. É o grande desafio para aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, amém? O grande desafio é esse: manter uma fé sem fingimento, com a consciência pura, e um coração puro, e uma boa consciência, e uma fé não fingida. Glória a Deus. Outra coisa que a Escritura vai mostrar, nós temos que manter uma fé sem fingimento. Segundo, o desafio para aqueles que estão aguardando. Falamos que estamos cercados de perigos que aqueles que querem sabotar a nossa fé, daqueles que falam mal do nosso Cristo, falam mal da igreja, falam mal da liderança, falam mal da questão eclesiástica. Eu sei que não são perfeitos, existem falhas, mas a nossa fé é individual. Nós temos que viver uma fé não fingida, irmãos. E Paulo diz em 1 Timóteo 3:9, guardando o mistério da fé. Exatamente, ele repete, com uma pura consciência. Então a questão é preservar, é manter. E ele conclui dizendo em 1 Timóteo 6:20, guarda o bom depósito que te foi confiado. Esse depósito, a gente pensa que o bom depósito é como se Paulo deu ali uma caixinha cheia de ferramentas. Aqui, você guarda esse depósito aqui para você? Guarda o depósito, caixa de ferramenta. Esse bom depósito aí não é uma coisa material, não. O bom depósito é todo o conteúdo da doutrina em que você acredita. É todo o conteúdo. Tem gente que está pegando o conteúdo, não, esse aqui não, eu quero só esse aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada, apta para ensinar, corrigir, redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Guarda o bom depósito que te foi confiado, Timóteo. Preserva a fé. Prega a verdadeira fé, não te desanima, glória a Deus, encaminha aqueles que estão fragilizados para se fortalecer em Jesus, glória a Deus. E o Senhor está aqui para fortalecer a fé. Se você, meu irmão, tem enfrentado essa crise de fé,
Se alimente das palavras de Cristo nessa noite. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele segura nas nossas mãos. Glória a Deus. O pecado, a desobediência, a negligência, a rebeldia, ele atrapalha o relacionamento com Deus. É preciso esvaziar, é preciso alimentar-se do pão vivo que desceu do céu. Nós vamos fazer um momento de louvor com toda a igreja. Está aqui o nosso irmão obreiro Islã. Ele vai louvar a Deus agora com toda a igreja. No final nós vamos fazer uma oração para Deus renovar, fortalecer, visitar os nossos corações pelo Espírito Santo. Nós precisamos da visitação do Senhor mais ainda nesta noite. Que Cristo fortaleça, que nós possamos estar naquele dia, quando Jesus voltar, quando Ele vier. Porventura o Filho do Homem encontrará fé na terra. Que você seja achado, que nós sejamos achados por Ele. Vamos lá, irmão Islã.